Como? Só vou ver se o microfone está funcionando. Ah, tá legal. Alô, professor. Alô, 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 alô. Está saindo. Estão me ouvindo, né? Está normal, acho. Esse aqui é o Gabriel Souza. É. Já entrou ele e o João Batista. Olha lá, Vicente. João Batista. Já começou. O apóstolo. Então, a gente já vai começar a entrar. Se você já quiser começar a dar aula, Tá? É legal. já tá gravando. Seguindo aí a sequência do Williamson, ou do Williamson, do Stuart, a seção 3.6 é derivada da função logarítmica. Vamos fazer uma revisão breve sobre esse tema, né, que é esse aqui não, esse daqui, que é assunto do primeiro ano. Definição de logaritmo de um número, que vocês já foi ouvido, né? Segundo nosso amigo ali, já falou sobre isso ano passado, né? Bom, desde o ensino fundamental, vocês têm conhecimento que nem toda equação tem solução. Às vezes, só tem uma solução, às vezes não tem nenhuma solução, às vezes tem uma infinidade de soluções. Equações simples, como a equação do primeiro grau, por exemplo, A vezes X igual a B. Então, é a equação do primeiro grau. A depender do valor de A e do valor de B, essa equação pode ter uma só solução, pode ter uma infinidade de soluções, ou não ter nenhuma solução. Por exemplo, se você atribui a, digamos, o valor 2 e ao B o valor 4, ela tem solução que é x igual a 2. Não é? Mas se você atribui a o valor, digamos, 0, a x, que é incógnita, e o B também igual a 0. Essa equação agora não tem só uma solução como essa. Só tem um valor que você pode atribuir a x, que é 2, cujo dobro dá 4. Não tem mais ninguém. Mas aqui, qualquer valor que você atribua a x, ele será uma solução da equação, não é? X igual a π, 0 vezes π dá 0. X igual a raiz de 2 vezes 0 dá 0. X igual a 1 dá 0. Então, essa equação ela tem uma infinidade de soluções. Né? Infinitas soluções essa equação. É isso? Se você atribui o valor a o valor 0 e a B o valor não nulo, digamos 4, essa equação deixa de ter solução, não é? Que 0 vezes x, não há nenhum valor para x que é multiplicado por 0 dê 4. D4, isso aqui não tem solução. Não tem solução essa equação. Então, uma equação simples como essa, ela pode ter uma só solução, pode ter uma infinidade delas, ou não ter nenhuma solução. No nosso caso, estamos interessados em soluções da equação, soluções da equação exponencial a x igual a b. E estamos interessados em soluções únicas. Então, que valor deve se atribuir a A e a B para que aquela equação tenha uma só solução? Eu vou considerar aqui algumas situações. Digamos, você tem A igual a 2
e B igual a 16. Se você tem A igual a 3 e B igual a 9, se você tem A igual a 4 e B igual a 1 sobre 16, se você tem A igual a 81 e B igual a 9, se você tem agora A igual a menos 2 e B igual a 4, se você tem ainda A igual a menos 2 e X igual a menos 4, A igual a menos 2 e o B menos 8. A igual a, vou insistir aqui nessa base menos 2, e o B igual a 8. E uma outra situação, digamos, A igual a 3 e B igual a 0. A igual a 0 e B igual a 5. Uma outra situação, A igual a 0 e B igual a 0. E A igual a 1, B igual a 3. E essa outra situação, ainda A igual a 1 e B igual a 1. Vamos descobrir as soluções dessas 13 equações do tipo AX igual a B. No exemplo 1, né? Quem deve ser o expoente, de tal modo que 2 elevado a ele produza 16. Isso aqui é imediato, que o x é igual a 4, né? Ok. Essa daqui, o x é igual a 2, né? E não tem mais ninguém, não é? 2 é o único valor para esse expoente. Então, a equação 1 e a equação 2 cada uma tem uma só solução. Para o exemplo 3, quem será x? Quanto? Menos 2? Concorda com ele? Menos 2, né? 4 elevado a menos 2, toda a potência desse expoente negativo é igual a uma fração de numerador a unidade, denominador, ela própria com expoente positivo, né? Que dá 1 sobre 16. E essa daqui, quem é x? Quanto? 1 meio, ok. X igual a 1 meio, né? X igual a 1 meio. 81 elevado a 1 meio, essa potência aqui você pode escrever como uma raiz, né? Onde o radicando é 81 elevado, o índice da raiz é o denominador, raiz quadrada, e o expoente da potência é o numerador, e isso aqui é igual a 9, né? Ok. Exemplo 5, qual é a resposta? Solução do exemplo 5? 2, né? Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que dá 4, então x igual a 2. Aqui, qual é a solução? Será 2 também? Não. Menos 2 ao quadrado dá mais 4, né? Então, quem seria o expoente? Ninguém, né? Não há nenhum valor que você possa atribuir a x de tal modo que essa potência de menos 4. Então, essa equação, ela não tem solução. Tá vendo? Então, a equação AX igual a B já se apresentou aí sem solução. Nem sempre ela tem solução, aquela equação AX igual a B. A sétima, qual a solução? Tem solução a sétima? X igual a 3, né? 2 ao cubo menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que dá menos 8. Então, x igual a 3. E a oitava não tem solução, né? 3 não dá, que daria negativo. Então, é um outro exemplo
de uma equação que não tem solução. Então, veja, esses dois, aqui, o 5 e o 6. Quando B é negativo, aqui é 4, aqui é menos, e aqui é menos 4. Desculpe. Quando a base é negativa, às vezes a equação tem solução e às vezes não tem solução, depende de quem seja B, com a base negativa. Quando o B é negativo, continua com a base negativa. Quando o B é negativo, ela tem solução e aqui não tem solução. O B negativo, essa equação não tem solução. Aqui o B negativo já tem solução. Então, veja que a equação AX igual a B, a depender do valor assumido pelo A e pelo B, ela pode ter uma só solução, pode não ter solução, mesmo aqui, né, com números negativos aqui, para o B negativo. Ó. Essa de cá não tem, mas a de cá tem. No nono, qual é a solução dessa equação? X igual a zero. Não tem solução, não é? Não há nenhum valor que se atribua a esse x para poder se obter zero. Então, um outro exemplo de uma equação desse tipo que não tem solução. E essa daqui, ó, o B aqui é zero. O B também aqui é zero. E essa daqui tem solução? Tem. E o x igual a 2 é uma solução, x igual a 1/2, x igual a π, x igual a zero não é? O zero é... Oi. Faz o quê? Como limite? Não, eu queria analisar só a equação sem usar nenhuma ferramenta, entende? Zero elevado a zero não é número algum. Então, essa equação não tem solução, só que ela não é única, não? Essa daqui é qualquer número x diferente de zero é solução. Ou seja, ela tem uma infinidade de soluções. Então, quando o B é igual a zero, ó, às vezes não tem solução, depende do A. E às vezes tem, depende do A também, só que nesse caso ela tem uma infinidade de soluções. Qualquer número real, exceto o zero, é a solução. Essa daqui, qual é a solução dessa? Ninguém, né? Então, essa equação, ela não tem solução. E essa daqui? Infinidade de soluções, né? Infinitas soluções. Infinitas soluções. Então, veja que se você deseja que essa equação tenha solução e que ela seja única, há de ter um certo cuidado com a escolha do A e do B. Quando o A é negativo, como aqui, ó, a equação pode ter solução como essa ou não, depende do B. Quando o B é negativo, a equação pode ter solução como essa ou não ter como essa, depende do A. Quando o B é igual a zero, como aqui, ó, e aqui, ela pode não ter solução ou pode ter uma infinidade de soluções. Quando você tem a base igual a 1, ela pode não ter solução ou ter uma infinidade delas. Então é preciso um certo cuidado na escolha do A e do B, se você quer ter uma solução sempre e que ela seja única. Vocês chutariam quais escolhas para A e para B para que aquela equação tenha solução e seja somente uma? A negativo não dá certo, né? A negativo, às vezes tem solução, às vezes não tem. Então, A negativo não seria uma boa escolha, porque a solução vai depender de B. Né? Aqui tem solução, mas aqui não tem. Então, A negativo não está legal, né? B negativo, como aqui e aqui, ó, também não seria uma boa escolha, porque às vezes a equação tem solução, como essa, e às vezes não tem. Então, A negativo e B negativo não são boas escolhas. Se você quer que ela tenha solução e que seja única. B igual a zero também não é uma boa escolha. Aqui não tem solução, mas aqui tem, e se tem uma infinidade. Não queremos isso, queremos solução única. Quando A é igual a 1, ó, não tem solução com esse B. Mas se o A é igual a 1 e o B assim,
ela não tem somente uma, tem uma infinidade. Então, há uma série de restrições para o A e para o B, para você ter só uma solução. A negativo não é interessante por conta disso, B negativo não é interessante por conta disso, B igual a zero não é interessante por conta disso, A igual a 1 não é interessante, porque às vezes não tem solução, e quando tem uma infinidade delas. Então, se você quer que a equação tenha a solução e que ela seja única, quais seriam as escolhas adequadas para A e para B? A positivo, né? B positivo, e o A positivo também inclui isso aqui, né? Isso. Então, aí está. Você quer solução única daquela equação, que ela tenha solução, seja única, o A deve ser positivo e não e diferente de 1, e o B também positivo. O B pode ser igual a 1, mas o A é que não pode ser igual a 1, não é? Por conta desses exemplos aqui, né? A maior. Então, eu vou escrever isso aqui, tá? Então, vou colocar aqui uma definição. Por conta do que observamos aqui, sejam A e B números reais quaisquer, tais que o A deve ser positivo, ó, quando ele é igual a... esqueci de colocar aqui, não? Essa daqui não tem solução. Quando o A é igual a zero, às vezes tem, às vezes não tem, e quando tem, né, você tem aqui uma infinidade. Então, A positivo, A diferente de 1 e o B positivo. Então, vamos escolher A e B dessa forma. Números reais quaisquer, A positivo, B positivo e o A ser diferente de 1. O número X, esse cara daqui, que é a solução, o número X é solução da equação AX igual a B, ele recebe um nome especial. Então, se A é positivo, como nesses 4 exemplos, e B é positivo, essa equação sempre tem solução e ela é única. E a solução dela, que é o valor de X, que torna verdadeira aquela equação, quer dizer, o único valor de X que torna essa igualdade verdadeira, tem um nome especial, é denominado, esse número X, solução dessa equação, é denominado o logaritmo desse cara daqui, ó. É o logaritmo de B quando a base é A. B na base A. Então, a solução dessa equação para essa escolha do A e do B recebe esse nome, é o logaritmo de B na base A, que a gente simbolicamente escreve assim. Simbolicamente, escrevemos X é o logaritmo, então bota igualdade no lugar do você vai abreviar, né? Logaritmo, LOG de B, então aqui seria X é o logaritmo de B, e essa expressão na base A, você simplesmente bota na linha abaixo do LOGB, põe o A. Aqui seria a tradução para a linguagem simbólica dessa frase. X é o logaritmo de B na base A. Quando você distribui aqueles 3 números, o A, o B e o X, nessa linguagem, você chamará essa forma de forma logarítmica, essa expressão, ou essa igualdade de forma logarítmica.
quando você dispõe os três números A, B e X nessa forma. Quando você distribui o A, B e o X dessa forma, você chamará essa forma de forma exponencial. E não tem mais onde eu escrever. Então, vamos mudar para ali, tá? Aqui para cima. Então, quando você põe A elevado a X igual a B, isso aqui é a chamada forma exponencial. Quando você distribui exponencial, quando você distribui esse trio dessa forma, isso daqui é equivalente a escrever x é o logaritmo de b na base A. Quando você distribui esse trio com esse aspecto, você chamará isso de forma logarítmica. Bom, de extrema importância você saber passar de uma forma para outra sem dificuldade. A maioria dos exercícios do logaritmo você resolve apenas usando essa passagem. Veja, A elevado a x, ó, essa base é elevada a isso da b. Então, por exemplo, se você tem 2 ao cubo é 8. Né? Então, 3, aqui é a forma exponencial, 3 é o quê? O expoente, que é o x. Escrever isso na forma logarítmica. O expoente é que tem esse nome, né? O número x, que é o expoente da equação, é chamado logaritmo desse camarada, e o que você escreve quando você considera a base 2. Então, você está escrevendo o 2, o 3 e o 8 dessa forma, e você pode passar daqui para lá, é só pegar essa base elevada a 3 para dar 8. Então, é de extrema importância que você saiba mudar de uma forma para outra. Tá? Eu não quero muito perder tempo muito com isso, mas eu vou colocar, não sei se copia aqui, não, eu vou deixar, vou colocar, mandar o monitor colocar tá? Para vocês fazerem em casa. Tem aqui, por exemplo, tem uma equação logarítmica, quer dizer, uma equação que envolve o logaritmo. Vou só colocar o número só para a gente treinar aquilo ali mais um pouquinho. Você tem, determina para o de x, não precisa nem copiar isso. Logaritmo na base 4 de 32 é igual a x. Isso aqui é uma equação logarítmica. Como resolver isso? É só passar isso para a forma exponencial, que aqui é muito mais cômodo trabalhar com essa fonte que com aquela dali, não é? É muito mais fácil trabalhar, achar o x quando você está alinhando essa igualdade do que naquela dali. Então, como é que você passaria esse trio de números, o 4, o x de 32, para a forma exponencial? Ficaria como? Isso, 4 elevado a x igual a 32. Né? De lá para cá, ó, o expoente, que é a solução dessa equação, é o logaritmo desse termo aqui, na base 4. E aqui fica fácil você resolver essa equação. Você pode escrever o 432 na mesma base, né? O 4 é 2 ao quadrado elevado a x, e o 32 é 2 à quinta. Isso aqui é 2 elevado a 2x igual a 2 à quinta, né? Se a base é a mesma, então você só tem uma igualdade quando os expoentes forem os mesmos. Quer dizer, o 2x igual a 5 e x igual a 5 meios. Então, o logaritmo de 32 na base 4 é 5 meios. Mas eu vejo que você resolve facilmente a equação quando você passa dessa forma para a exponencial. É muito mais fácil de trabalhar. Tem aqui outras questões sobre isso. Tá? E tem aquelas propriedades dos logaritmos, né? Que vocês têm conhecimento. Eu não vou demonstrá-la. Quem tiver curiosidade, pega um livro do primeiro ano, você vai verificar isso. As propriedades
dos logaritmos uma delas é que o logaritmo de 1 numa base A é positiva, né? O A, ó, esse A daqui é o mesmo daqui. Então, esse A daqui é positivo frente de 1. Então, aqui continua. Esse B daqui é o mesmo de cá, um B positivo. Quem deve ser o log de 1 na base A? Deve ser alguém que quando você passar para a forma exponencial, A elevado a L de 1. A elevado a isso de 1. Então, esse espírito deve ser zero, né? Então, o log de 1 é zero, qualquer que seja a base positiva e diferente de 1. Né? Passando rapidamente dessa forma para essa de cá. Okay? O logaritmo, você tem a base A, que é o log da própria base. O log de 5 na base 5 deve ser alguém de tal modo que A elevado a esse alguém produza A elevado a esse alguém produz esse cara daqui, né? Passando para a forma exponencial. Quem deve ser o expoente, de tal modo você tem essa igualdade? Né? Então, o log da própria base é igual à unidade. Vou colocar outros aqui. O logaritmo na base A de uma potência da base, A elevado a M, deve ser o próprio M, né? Porque quando você passar isso para a forma exponencial, fica A elevado a M, tem que dar esse cara, né? A elevado a esse cara tem que dar o expoente. Ó. Então, A elevado a M dá esse cara. Então, log de A elevado a M é igual a M. De modo que os únicos números que tem logaritmo inteiro, suponha que M seja inteiro, né? Se ele for inteiro, então você tem o log desse cara igual ao inteiro. Então, os únicos números que tem logaritmo no inteiro são as potências inteiras da base. Se aqui for raiz de 2, aqui é raiz de 2, né? Mas se aqui for o meio, aqui é o meio. Então, normalmente, você tem isso, né? Os únicos números que tem logaritmos inteiros são as potências inteiras da base. Então, o logaritmo na base 2 de 3 não pode ser no inteiro, não pertence aos inteiros, porque 2 elevado a nenhum inteiro produz 3. 2 elevado a qualquer inteiro não vai produzir 3. Então, ele não pertence aos inteiros. Bom, outra propriedade que vai ser útil para a gente justificar que o logaritmo, quando passamos para a função logarítmica, que ela é uma função injetiva, é que o log de B, se o log de B na base A coincidir com o log de outro número C na base A, isso só acontece se o B for igual a C. Você calcula o log de A do número B e de outro número C. E você tem uma igualdade. Isso implica que esses números são iguais. Ou seja, com outras palavras, não existem números distintos com o mesmo logaritmo se a base é a mesma. Se a base é a mesma, não existe números distintos com o mesmo logaritmo. Se são iguais os logaritmos, é porque eles são iguais. A prova disso é. Não quero avançar para não poupar tempo, mas como é que você faz isso? Suponha que isso aqui seja x, né? O log na base A de B seja x e que o log na base C de A também seja x, né? Estamos supondo isso. Queremos provar isso daqui. Como é que eu provo que o B é igual a C? Passe essa expressão que está na forma logarítmica para a forma exponencial. Como é que fica? A elevado a x é igual a b. E daqui passa também para a forma exponencial. A elevado a x é igual a b. Ou A elevado a x é igual a b. Ora, A elevado a x
a solução dela é única com essa escolha daqui do A, né, e do B. Então, se ambos são iguais, se o B e o C são ambos iguais a elevado a x, isso quer dizer que o B é igual a C, não é? Ok? Então, se o log de B é igual ao log de C, que o B é igual a C, se a base for a mesma. Tá? Bom, agora eu não vou provar mais nada, não. Você... Muito embora é importante que a gente veja a prova pelo menos uma vez na vida, para saber de onde, porque aquilo é verdadeiro. Né? Então, deixa eu ver outra propriedade, essa é a quarta. A quinta propriedade é que essa aqui é muito útil, vamos usá-la hoje para provar isso daqui, ó, que o log A elevado, isso aqui é o expoente, esse A daqui é o mesmo de cá, log na base A de B é o próprio B. A elevado a esse expoente, o log, esse A daqui é o mesmo, log na base A de B, isso é igual a B. Outra propriedade, é o log de um produto, log na base A de B vezes C, é a soma dos logaritmos, né? Log de um produto é igual ao log de B mais log de C. Isso vale não só para 2, mas para o número finito de parcelas, para N parcelas. Uma outra propriedade é que o log na base A de B elevado a C é log de uma potência, né? É o expoente vezes o log da base dessa potência, ou seja, é o expoente vezes o log da base da potência. E repete a base. Outra propriedade, log de um quociente, log na base A de B sobre C. O log na base B, o log de B na base A, menos o log de C na base A. Uma grande parte dos alunos do segundo grau não gostam de logaritmo. E eu não sei por quê. Não? Porque muitos exercícios, uma grande parte deles, se resume a você trabalhar, saber passar rapidamente daqui para essa forma e vice-versa. Se você souber fazer isso, sem dificuldade, você resolve uma porção de exercícios. Claro que tem questões mais difíceis do que isso. Uma outra propriedade, a nona propriedade, é muito interessante também. Veja que no seu celular tem uma calculadora, né, científica. Se você quer calcular, digamos, põe aqui na base 10 de qualquer número B positivo, a sua maquinazinha fornece esse resultado. Logo na base 10 de 2, na base 10 de raiz de 2, na base 10 de π, qualquer número B positivo. Agora, ela está programada para produzir isso daqui. E se você quiser calcular o log na base B de 5, vai ter que ter outra máquina, outro celular que tenha aquela programação? Ah, mas tudo bem, o segundo celular. Mas agora eu quero calcular quanto é o log na base 3 de B. Essa máquina não fornece, essa de cá também não, eu tenho que comprar outra máquina. Aí, para cada base positiva de 1, eu teria que ter à minha disposição uma infinidade de máquinas. Isso é impraticável, né? Então, essa propriedade 9 elimina esse problema. Se você tem um computador, se você tem uma máquina de calcular, não, antes da pegada do celular, você tem uma máquina de calcular. Todo estudante tinha uma máquinazinha dessa no seu celular. Você está programado isso daqui para qualquer B positivo. É só você apertar lá uma teclazinha que ele produz o log de B na base 10. Você pode usar o mesmo celular para calcular isso, etc. Calcular o log de B em qualquer base positiva e diferente de 1. Basta usar essa propriedade de logaritmo, conhecido como mudança de base. Mudança de base. Que forma o seguinte, ó. Se você conhece, se
conhecemos o logaritmo numa base A, digamos, de B, claro, A positivo, A diferente de 1 e B também positivo, você só conhece isso. O log na base A, digamos, a base fosse 10 ou qualquer outra base, você conhece, você sabe como calcular através de uma calculadora, através do seu celular, uma calculadora científica. Se conhecemos o log de A na base B, então eu quero calcular o logaritmo desse camarada, o B, só que em outra base, sem precisar comprar outra calculadora. Como é que a gente faz? Eu vou usar os recursos da calculadora. No numerador, eu calculo o log na base A desse camaradinha. A máquina fornece isso. Ela está programada para fornecer o log na base A. Isso aqui eu conheço. Eu quero o log do mesmo número, só que em outra base. E divido pelo logaritmo na mesma base A, que a maquinazinha fornece, a base A, dessa base nova. Pronto. Essa é a mudança de base que me permite, com uma só máquina, calcular o log de qualquer número em qualquer base, desde que ela seja programada para fornecer o log de B numa base fixa. Você calcula em qualquer base, né? Por exemplo, você conhece o logaritmo na base 10 do número 4. O logaritmo, conhece? Conhecendo-se o log na base 10 de 4, digamos, calcular o log na base, digamos, 5, na base raiz de 2 de 4. Como é que a gente faz? Essa propriedade, o que a gente quer calcular, o log na base raiz de 2 de 4 vai ser igual ao log, a base 10, por exemplo, do mesmo número 4, e divido pelo logaritmo, também na base 10, dessa nova base. A sua maquinazinha fornece o log na base 10 de qualquer número positivo, de 2, de qualquer outra coisa. É só pegar a sua maquinazinha, calcular isso e dividir um pelo outro, você tem a resposta para o log na base de 2. Então, é uma propriedade importantíssima, né? Porque elimina que você tenha milhões de máquinas, cada uma fornecendo o log da base. Basta ter uma que forneça o log em uma só base positiva diferente. Uma base positiva é mil. Por conta disso, aí tem um exercício que você vai fazer isso em casa, é provar que o log, usando essa propriedade, que o logaritmo, você copia, não vou pedir um monte para colocar isso aí no sistema, log de B na base A, provar que isso é o inverso do log de A na base B. Aqui vou exigir que esse B não seja só positivo, né? Porque vai figurar aqui como base, B um real positivo, diferente de 1. Provar isso daí. Pronto. Uma revisão aí breve sobre logaritmo, lá do primeiro ano do ensino médio. Já vamos falar sobre a função logarítmica, mas antes vamos voltar um pouco sobre a função exponencial. Vou pagar essa aqui. Que vocês já viram aí, né? Acho que foi o Vitor que falou sobre isso. Eu vou só repetir aqui rapidamente. Derivada, voltando agora ao cálculo 1. Derivada da função y igual a elevado a x. Se lembram disso? Qual a derivada disso? Isso, ok, né?
Isso vem de onde? A gente pode usar esse fato aqui, ó. Por exemplo, quem é A elevado a logaritmo na base A, digamos, de x, é o próprio x, né? Ou seja, quando A foi igual a E, quando A para A igual a E, o que é que nós temos? E elevado a log na base E de x é igual ao próprio x, e podemos usar outra simbologia para representar esse logaritmo na base E, chamado de ln, logaritmo natural, ou seja, E elevado a ln de x. Ln de x é uma outra forma de você escrever o log quando a base é aquele númerozinho que apareceu aí no cálculo de algum limite. Vamos ver hoje, falar mais sobre ele. Então vai ser, isso aqui vai ser igual ao próprio x, ok? Log na base é elevado a ln, que é a base de x ao próprio x, graças a essa bichinha daqui, né? Que é dali. E é essa daqui, a quinta propriedade. De modo que A elevado a x, tem A elevado a x. Isso é A elevado, o x é não precisa colocar assim. Isso aqui é A elevado a x vezes ln de A. Desculpa. E elevado a x ln de A. Tá certo isso? Basta você escrever isso assim, né? A elevado, digamos, A elevado ali. Eu quero chegar a essa igualdade. Isso aqui é elevado a x ln. Isso aqui é elevado a x ln de A. Sim, ok. O A, beleza. Muito bem. O A daqui, não é? O A é elevado a ln de A. É o log na base E de A. Né? Ok. Obrigado. Então, pelo amor de Deus. Bom, então eu levo tudo a x, né? Então daqui isso implica que A elevado a x é elevado a ln de A, elevado a x, eu levei esse númerozinho é igual a esse, eu levei os dois membros dessa potência x, e chegamos a essa igualdade, E elevado, multiplica aqui os expoentes, E elevado a x ln de A. Então, A elevado a x é a mesma coisa que E elevado a x vezes ln de A. Então, daqui a gente pode derivar, não é? Onde A elevado a x é a derivada, essa função é igual àquela, é a derivada de E elevado a x ln de A. Usando a regra da cadeia, e a derivada da função E elevado a x, como é que fica isso? Para derivar isso daqui, a derivada vai ser ela própria elevado a x vezes ln de A, multiplicando aqui embaixo, não é aqui, aqui embaixo, por alguma coisa que é a derivada do expoente. O expoente é x vezes ln de A. Ln de A é uma constante, é um númerozinho. Minha variável é isso aqui. Eu quero derivar isso daqui. Obtenho quanto? Eu quero derivar x vezes 8. Derivando isso, dá o 8, né? Então dá uma constante vezes ln de A. Isso é igual elevado a x ln de A. Aqui, ó. Olha aqui, ó. É igual a A. Então vai ficar, né? A, na história, né? Isso é A elevado a x. Porra, tá indo daí, indo para cá. É aqui. Isso daqui é A elevado a x vezes ln de A. Né? Então, a derivada, vou botar uma coisinha aqui, né? A derivada, essa função aqui é igual a essa daqui.
A função exponencial, a derivada dela vai ser ela própria vezes ln de A. Okay? E quando A for igual a E, você tem a derivada de E elevada a x, o ln de E é 1, é o log da própria base, né? É igual a 1. Bom, mas lá no comecinho, quando ainda não conhecíamos as regras de derivação e a regra da cadeia, como é que a gente calculava a derivada por definição, né? Então, por outro lado, se você considera a função, digamos, f de x igual a elevado a x, né? Quem é f' de x? É o limite quando h tende a zero de a elevado a x mais h, vou colocar aqui, f de x mais h, não é? Menos f de x sobre h, definição de derivada, não é isso? Tá? Isso é igual a limite quando h tende a zero. Isso daqui é a elevado a x mais h. Isso daqui é a elevado a x sobre h. Isso é o limite quando h tende a zero. Isso que está aqui se decompõe assim, não é? Como um produto. Põe a elevado a x em evidência. Vai ficar o quê? Aqui vai ficar a elevado a h menos 1 sobre h. Esse aqui é um produto, né? Esse termo não depende do h. É a elevado a x, o h pode ir para zero, para onde bem entender, não vai alterar o comportamento de a elevado a x. Então, não vai sofrer a influência do limite. Então, isso vai ser a elevado a x vezes o limite de a elevado a h menos 1 sobre h, quando h tende para zero. Que naquela ocasião, a gente não sabia qual era o valor desse limite. Quando você compara agora com esse resultado, a derivada de a elevado a x, isso aqui é a elevado a x, né? A derivada disso é aquilo. Olhe para o que nós vimos agora, tem o a elevado a x aqui, apareceu esse termo, e no lugar desse limite apareceu esse. Conclusão, aquele limite é igual a esse fator aqui. Né? Essa expressão e essa, ambas exprimem a derivada dessa função aqui. Então, daí, nós concluímos que o limite de a elevado a h menos 1 sobre h, quando h tende para zero, isso é ln de a. Né? Comparando, usando esses dois caminhos para calcular a derivada. A definição e esse recurso que nós estamos agora usando logaritmo. Quando A foi igual a E, quanto dá esse limite? Quando A foi igual a E, então temos o seguinte resultado: o limite de E elevado a H menos 1 sobre H, quando H tende a zero, é o ln de E, que é 1. Aqui a base é E, né? O log da própria base é igual a unidade. Então, que foi, naquela ocasião, algum tempo atrás, foi batizado o número E, né? O número E, como sendo aquele número no qual esse logaritmo aqui dá igual a 1. A depender do A, isso vai mudando, né? Quando tomamos A igual a 2, fizemos umas continhas, A igual a 3, e batizamos com essa letrinha aquele número para o qual esse logaritmo aqui desse como resultado a unidade. Então, é o número para o qual esse logaritmo, esse limite é igual a 1. Vou apagar esse começo aqui, tá?
Então, como é que a gente deriva derivar y igual a 4 elevado a 5x? Usando a regra da cadeia, se você quiser, você pode nomear aí duas funções, de modo que a composta das duas dê essa daqui. Por exemplo, você pode faça u igual a 5x, chama isso daqui de g de x igual a isso, e o que restou? Restou 4 elevado a u, chama isso daqui de f de u. Tá? Quando você compõe as duas, f composto com g é aplicado a x, não é? Ou seja, isso aqui é f aplicado a g de x. Isso é igual a f aplicado em g de x é 5 vezes x. E faz o que a f? Pega qualquer número e associa ele a 4 elevado a esse número. Então, vai pegar esse número e associá-lo, quer dizer, a imagem dele é o 4 elevado a ele, que é a função que foi dada aqui, não é? Então, isso daqui é uma composta de duas funções, essa daqui e essa daqui. A função f e a função g. Não é? E pela regra da cadeia, não precisa fazer isso sempre, não é só como, por exemplo, pela regra, você vai observar o resultado e já vai derivar automaticamente, sem precisar seguir esse ritual aí. Então, pela regra da cadeia, dy dx ou y', quer dizer, a função dada é essa daqui. Ó. Y' vai ser a derivada, é a f' aplicada não em u, mas sim em g de x, regra da cadeia, vezes g' de x. Ó. A derivada da função composta, que é outro nome para que tem o nome de regra da cadeia. Quem é f', ou seja, isso vai ser igual a f', g de x é u. Aqui, ó, g de x é u. Então fica f' de u vezes g' de x. Isso é igual. Quem é f' de u? Você vem para cá. F' de u, a derivada, ó, quem é? Ela própria vezes ln da base. Então vai ser ela própria, 4 elevado a u, vezes o ln da própria base, vezes, quem é g' de x? G' de x é 5. Então, vezes 5. Então, veja, olha a função dada e olha o resultado que você obteve. Ou melhor, deixa eu mudar tudo para x. É 4 elevado, o u é 5x. 4 elevado a 5x vezes ln de 4 vezes o 5. Então, quando você olha para a função dada e para o resultado que você obteve, fica fácil você derivar as demais funções. Ó. Apareceu na resposta a própria função vezes o ln da base. E o que vem esse contrapeso a mais é a derivada do expoente. Então, vai ser, para derivar a função desse tipo, você repete a função vezes ln da base. E o que vem a seguir é a derivada do expoente. Sem precisar seguir esse ritual. Se você esquecer como é que faz, segue esse ritual, né? Arranja duas funções f e g que compondo dê a função dada e faz também. Mas se você conseguir... Bom, isso você grava a depender da quantidade de questões que você resolve. Se você resolver 3 questões, não vai fixar isso. Não? Tem que trabalhar com o objetivo de fixar esse resultado. Eu tenho que apagar isso daqui para colocar o outro exemplo. Sem precisar agora ter esse trabalho de eleger duas funções que compondo a função original, você vai derivar essa função. Y igual a 2 elevado a seno de 3x. É o que eu falei agora, ó.
Não importa quem seja o expoente, o que é que apareceu? A própria função vezes a ln da base. E o que vem a mais é a derivada do expoente. Então, y, pensando assim, essa função tem quanto derivada? Olhe para aqui, ó. É a própria função, ó. Ela própria, então, 2 elevado a seno de 3x vezes ln da base vezes ln da base. E tem aqui um contrapesozinho que é justamente a derivada do expoente. A derivada do seno de 3x, quando é que é? O arco não muda, né? É o cosseno de 3x. Parou aqui? Não. Deriva o arco, né? Vezes 3. Pronto. Então, a derivada é algo assim muito mecânico, não tem o que você raciocinar. Se sentir dificuldade, como eu falei há pouco, eleja duas funções que compõem 2DI. Chame de U de seno de 3x e aqui de F de 2 elevado a U e segue esse ritual. Aí chega aquele resultado. Tá? Então é a própria função vezes o ln da base, da potência. E o que vem a seguir é a derivada do expoente. Mais um exemplo, só mais um. Pegue qualquer livro de cálculo, tem aí, muitos exercícios para você trabalhar. 5 elevado a x, e esse x está elevado ao quadrado. Quer dizer, o expoente do 5 é x ao quadrado. Eu quero derivar essa função exponencial. Qual é a resposta? Ela própria vezes ln de 5 vezes 2x. Então, y' vai ser ela própria, 5 elevado a x ao quadrado, vezes o ln da base dela. Então, vezes ln de 5. E o que vem é uma coisinha aqui a mais, que é a derivada do expoente, derivada de x2, 2x. Bom, vamos avançar? Vamos falar agora da função logarítmica. O que nós definimos foi o logaritmo de um número. É uma coisa, agora é a função logarítmica. Né? Uma função é uma regra que permite associar números a números, no caso aqui, né? Pode ser qualquer dois conjuntos. Mas para o nosso estudo, uma função que associa números a números. Então, ainda não chegamos na função logarítmica, ou na derivada, não, vai ser agora a função logarítmica. Vamos utilizar os conhecimentos lá do primeiro ano do ensino médio para a função exponencial. Função exponencial. Lá do primeiro ano do ensino médio, você tem a função y igual a f de x igual a elevado a x, que ela pode ser de dois tipos, ou crescente ou decrescente. Quando A é maior do que 1, você faz uma tabelazinha, pega A igual a 0, pega A igual a 1, né? Você tem uma coisa assim, ó. Uma função crescente, isso é a função y igual a A elevado a x, quando você escolhe A o número maior do que 1. 2 elevado a x, o gráfico tem essa configuração. Raio de 2 elevado a x, tem essa configuração. Pode ser um pouquinho mais em pé, um pouquinho mais deitada, mas todas com esse formato aí, não?
Se você escolhe a base entre 0 e 1, aí você quer uma função crescente, né? Você pega dois pontos quaisquer, x1 e x2 e o domínio, dois pontos quaisquer, não é? Né? Dois pontos particulares. Porque senão, se fosse assim, você pegava uma função como essa, por exemplo, e diria que ela era uma função crescente. E isso é uma mentira, não? Se você pegar dois pontos ao seu bel prazer, você pegar x1 e x2, f de x1 é menor do que x2. E f de x1, que é isso, é menor que f de x2. Isso é a definição de função crescente. Mas quando você chega no outro ramo, isso não acontece mais. Ó. Aqui o x3 é menor do que x4, mas o f de x3 não é menor que f de x4. Então não pode ser dois pontos particulares, dois pontos quaisquer. Né? Então, dois pontos quaisquer do domínio, com o primeiro menor que o segundo. Então, x1 menor do que o x2, isso deve acarretar sempre a imagem do x1 seguir essa mesma linha, é menor do que a imagem do x2. Essa é a definição de uma função crescente. Quando a base está entre 0 e 1, a função, o gráfico tem essa configuração, passando pelo ponto 0, 1. Então, você tem o gráfico aqui da função y igual a elevado a x, quando você escolhe a entre 0 e 1. Digamos, a 1 meio elevado a x, o gráfico é assim. 1 sobre raiz de 2 elevado a x, o gráfico é assim. Pode ser um pouco mais, mais fechado. Está fazendo falta aquela abazinha daqui que protege o giz. Estou quebrando todos os giz. Então, isso aqui é uma função decrescente. F aqui é decrescente. E F aqui é crescente. Toda função crescente ou toda função decrescente, ela é injetiva. Qualquer função que é sempre crescente no seu domínio, ou sempre decrescente, ela é uma função injetiva. Toda função crescente ou decrescente, ela é uma função injetiva. Vamos ver isso? É rapidinho a prova disso. Quer dizer, isso injetiva, que se acontece isso com ela, para ser crescente, ou se acontece isso daqui, não é? Você pega x1 e x2, dois pontos quaisquer do domínio, com um menor do que o outro. Isso deve acarretar a imagem do x1, aí muda, né? Vai ser maior do que a imagem do x2. Isso aqui é um gráfico típico de uma função decrescente. Você aumenta o x de x1 para x2, a função diminui. Aqui você aumenta o x de x1 para x2, a função vai crescendo de valor. Provar que ela é injetiva, como é que a gente faz? Pega dois pontos distintos do domínio, dois pontos distintos, elas devem ter sempre imagens distintas. Isso é a definição de função injetiva, né? Então, sejam x1 diferente do x2. Devemos provar que, para ela ser injetiva, devemos provar que a imagem do x1, que f de x1, é diferente da imagem do x2. Né? É a definição de função injetiva. Então, pegue dois pontos quaisquer do domínio, com x1 menor do que x2. Se x1 é menor do que o x2, então, desculpe. Se o x1 não é igual a x2, ou o x1 é menor do que o x2, ou então o x1 é maior do que o x2. Não há uma terceira opção, não? Então, digamos que o x1 seja maior do que o x2. Não, vamos seguir aquela.
para facilitar o entendimento. Suponha que o x1 seja menor do que o x2. Você se inspirar aqui nesse gráfico. Já que são diferentes, ou acontece isso, ou ao contrário, a prova é inteiramente análoga. Isso implica, né, assim, a imagem de x1 é menor do que o f de x2, se f é crescente, não é isso? Vamos supor que f é crescente. A prova de que, sendo f decrescente, a prova é inteiramente análoga. Ok? Quer tudo bem? Se f de x1 é menor que f de x2, isso quer dizer que elas não são iguais. Esse cara não é igual a esse. Isso aqui implica em dizer que f de x1 não é igual ao f de x2. Então, peguei, a partir de x1 desigual do x2 e concluí que a imagem do x1 é desigual da imagem do x2. Isso é o que caracteriza as funções injetivas. Não? Se aqui fosse x1 maior do que x2, então aqui eu teria f de x1 maior do que f de x2, se f é crescente. Se acontece isso é porque esse cara é desigual desse, já que esse é maior do que o outro. Então, x1 desigual do x2, a imagem do x1 é desigual da imagem do x2. Então, toda função crescente ela é injetiva, toda função decrescente é também injetiva e a prova é análoga. Então, essa função aqui, com a maior do que 1, ela é crescente, então ela é injetiva. Essa função daqui, com a entre 0 e 1, porque o a como é que é o a? É assim, não é? Aqui está o 0, aqui está o 1. O a não pode ser 0, o a não pode ser 1. É a maior do que 0 e a diferente de 1, não é? Então, quando a é maior do que 1, você está diante de uma função crescente. Quando a está entre 0 e 1, você tem uma função decrescente. Então, ela é uma função injetiva. Portanto, eita, apaguei aqui. Portanto, a função f de x igual a elevado a x, ela é injetiva, com esse a positivo e a, ok? Porque ou ela é decrescente ou ela é crescente. Então, todos os casos é uma função injetiva. E eu vou pegar assim, o x varia livremente, né? O f é uma função de R em quem aqui? Eu já sei que ela é injetiva. Eu quero que ela seja sobjetiva. Se eu considerar essa função como uma função de R em R, bom, ela continua sendo injetiva. Ela é sobjetiva. O que quer dizer isso, sobjetiva? É que a imagem da função coincide com o segundo conjunto, né? A imagem é todo o segundo conjunto. E acontece isso, digamos que se eu tivesse f de x igual a positivo, digamos 2 elevado a x. Há algum valor para x que torne isso daqui negativo, por exemplo? Não. Quando a base é positiva, não importa quem seja o expoente, dá sempre positiva a resposta. Há alguma chance para aquilo dali ser igual a zero? F de alguém dando zero? Também não, não é? Nunca isso vai dar zero, nunca isso daqui vai dar negativo, né? Então, se eu considerar a função de R em R, aqui vai sobrar o zero e vai sobrar todos os reais negativos. Então, ela não é uma função sobjetiva. Já não tem inversa, né? Então, o que fazer? Eu pego o segundo conjunto, tiro o zero desse conjunto, boto um asterisco, eu excluir o zero, e põe só os reais positivos. Pego os reais positivos. Ou seja, isso daqui é o conjunto dos x pertencentes aos reais, tal que o x é maior do que zero. Que indica assim, não é? Então, essa função
pega um número real qualquer e associa ao número a elevado a x, com esse a positivo e a não sendo 1. Então, essa função aí, ela é bijetiva. Ela é, então, a função inversível, né? Ela é bijetiva. Ela é inversível, ou melhor, ela é injetiva porque é crescente decrescente, dos dois casos ela é injetiva. E com esse contradomínio, isso aqui é o seu conjunto de imagem, ela é uma função bijetiva. Veja que se você pegar, aqui estão domínio de todos os reais, e do lado de cá está o R mais asterisco. O zero daqui está excluído. Se eu pegar um número real qualquer, B positivo, existe alguém aqui, algum X associado com esse B? Então, chamação aqui, né? Dado, uma pergunta aqui. Dado um número real B positivo, nesse conjunto daqui, existe algum número X aqui no domínio, algum número X pertencente ao domínio, tal que o valor de f nesse ponto seja B, tal que f de x seja igual a B, eu quero saber se a função é subjetiva. Ou seja, que com esse conjunto, com esse contradomínio, que não vai sobrar ninguém aqui. Qualquer um que eu pegue aqui vai ter alguém associado com ele. Daí a pergunta, dado um número real qualquer B aqui nesse conjunto, então positivo, esse camarada, existe algum número no domínio onde esse número está associado ao B pela função f, isto é, f de x é igual a B? Se existir, quem é f de x? É a elevado a x, igual a b. Pelo que vimos há pouco, a solução dessa equação, que é o valor de x, né, de modo que a elevado a ele produza b, tem um nome especial a solução. Esse x é chamado o logaritmo de b na base A. Esse número x é o logaritmo desse cara na base A. Então é só eu pegar, dado um real qualquer b positivo, quem é que eu pego aqui? Eu pego o log dele na base A. Aí eu vou ter, só como uma verificação desse fato, verificação f aplicado a esse x, ou seja, f aplicado ao logaritmo na base A de b, isso aqui quem é? A função é a elevado a x. Então, vai ser a elevado a esse número, a elevado a log na base b de x. Mas a elevado... desculpa, aqui não, né? Aqui é um a. Aqui é um a, ok? A função pega qualquer número e associa quem? A elevado a ele. Então, vai pegar esse camarada e elevar a esse camarada. Isso dá quanto? Isso é b. Então, se eu pegar x igual ao log desse cara que eu peguei aqui na base A, quando eu aplicar f a esse número, eu vou obter b. Então, não vai sobrar ninguém aqui. Qualquer um que eu pegue, quem está ligado com ele? O log dele na base A. Então, isso mostra que essa função ela é bijetiva. Ela é subjetiva, está aqui a resposta, né? E ela é injetiva pelo fato de ser ora crescente, ora decrescente, é uma função injetiva. Então, quem é a sua inversa? Isso são cenas para pós o intervalo. São 4h15, 4h30 a gente volta para saber quem é a inversa dessa função que acabamos de ver que é uma função bijetiva. Tá? Vamos descansar um pouco o juízo.
Poxa, já começou. Acabou de passar a gravação.